No vídeo anterior a gente falou sobre o limite da sobre continuidade de funções trigonoméricas, que funções trigonoméricas são contínuas. Bom, a gente provou basicamente para a função seno, e a parte dela eu deixei como exercício da função cosseno. E, claro, quem tiver dúvida se está certa a demonstração, basta mandar uma mensagem lá no comentário do YouTube. E, bom, eu só provei para a função seno porque a função cosseno, a demonstração é análoga do processo que eu fiz, eu deixei como exercício. E, bom, provando a continuidade da função seno e cosseno, nós conseguimos colocar todas as outras funções em função dessas. Por exemplo, a função tangente nada mais é do que o quociente entre a função seno e cosseno. Então, o limite do quociente pode ser separado, né? Pode ser o limite do seno de x quando x tende a p sobre o limite de cosseno x quando x tende a p. E a gente tem, então, o limite da tangente. E que basta, então, ter demonstrado o limite do seno, que é contínuo, e também do cosseno. E a mesma coisa para as outras funções, cotangente, cosseno sobre seno. Cossecante seria, no caso, o inverso do seno. Secante versus do cosseno. Então, basicamente, iria ficar também demonstrado. Bom, uma coisa que a gente vai ter que demonstrar em um limite trigonométrico fundamental, que é muito importante, que facilita muito a nossa vida, e que você vai ver esse limite aí algumas vezes, em algumas contas, é basicamente esse limite daqui, ó. Você vai ver isso daqui. Limite de seno de x sobre o ângulo x ali, né? X tendendo a 0 é igual a 1. Bom, a gente vai estar provando esse limite, que se chama limite trigonométrico fundamental, porque aparece basicamente em muitos limites, problema de limites, né? Trigonométricos. Bom, para a gente demonstrar isso aqui é um processo engraçado, tá? Porque a gente vai usar É um processo engraçado que a gente basicamente vai usar geometria, e que eu gosto muito. Na verdade, o limite é ter geometria, basicamente, como a gente tem demonstrado várias vezes, na verdade. Então não é muito equivocado, porém eu acho engraçado ou interessante, porque a gente vai precisar, para provar isso aqui, vai precisar provar outra coisa, que vai ser outra desigualdade, tipo aquela do módulo seno de x é menor ou igual ao módulo de x, né? Então vai ser algo semelhante a isso. Porém, dessa vez eu sei demonstrar, até onde eu sei, eu acho, né? Bom, então bora lá. Para a gente demonstrar isso, o que a gente vai fazer? A gente vai recorrer primeiro à visualização, né? A gente vai recorrer ao círculo trigonométrico. Porque basicamente a função seno se baseia no círculo trigonométrico, tá bom, gente? Só para dar um adendo aí para vocês. Bom, imaginemos um ângulo x qualquer. Eu falo do ângulo x, significa dizer que eu estou falando desse comprimento de arco aqui, junto de toda essa área, ou seja, essa área do setor circular é o meu ângulo x, tá bom? Que no caso seria ali que está definido entre as duas semirretas. Bom, eu falar de seno de x, por exemplo, o seno do meu ângulo, eu falar desse segmento aqui, que projetado no eixo das ordenadas configura o tamanho do seno desse determinado ângulo que eu estou pegando, x, certo? Perfeito. E agora, o que acontece? Secante, né, tangente ao círculo, existe um eixo que é o eixo da tangente. E basicamente a gente fazendo o complemento, aliás, a gente fazendo dando continuidade ao segmento de reta raio, que isso aqui é o raio, certo? Da circunferência. Aí a gente dando continuidade ao raio, a interseção entre o raio que eu fiz o comprimento com o ponto do eixo das tangentes determina o comprimento da tangente, em que esse comprimento daqui é a tangente do meu ângulo x, certo? E esse comprimento aqui é o meu seno, perfeito? Perfeito. Bom, o raio da minha circunferência é 1, ele é unitário, porque estamos falando de círculo trigonométrico. Bom, e por que eu determinei aqui a tangente do ângulo, o próprio ângulo, o setor circular do ângulo e um triângulozinho aqui, retângulo, que tá o seno de x aqui. Bom, tudo tem um motivo, né? E basicamente, para a gente provar isso daqui, aí tem que provar essa seguinte desigualdade, saca só.
Dado um R maior que zero, existe um R maior que zero, tá o quê? Gente, perceba, esse R maior que zero, eu tô falando de um intervalo, certo? Ou seja, eu tô falando exatamente do eixo das abscissas, eu tô falando desse intervalo, entendeu? Então, basicamente, é aquela história do delta. Na outra vez a gente pegou, existe um delta menor ou igual a delta 1, e você toma delta 1 como R. Então, termina que, para todo epsilon maior que zero, existe um delta que vira R, né? Que é um delta 1. Mas é basicamente isso, tá? É basicamente isso, é um intervalo aqui. Então, existe um intervalo, um R maior que zero. Tal que a gente vai ter que provar essa seguinte coisa, ó. Primeiro, essa desigualdade é muito visível. Como assim muito visível? Vê, saca só. Primeiro, o seno desse ângulo aqui é maior que zero, concorda comigo? Porque se o seno fosse zero, não existiria esse comprimento azul. Então, o seno de x é maior que zero. É a primeira coisa que eu quero demonstrar. Até porque se eu fosse pegar o seno de zero, o ângulo teria que ser zero, não é verdade? Bom, é. Agora, saca só. Eu pegar o ângulo x é eu pegar essa área desse setor circular, concorda comigo? Você concorda que esse ângulo x ele é maior do que o seno, enquanto o seno é delimitado por esse triângulozinho, por esse segmento aqui de reta? Então perceba então que o ângulo x é maior que o seno de x, e que por sua vez é menor do que esse triângulo em vermelho, que é a tangente. Opa! Que seria aqui, ó, a tangente, em azul, né? Que eu destaquei aqui. Então, perceba que a tangente, esse comprimento aqui é maior que o seno, que esse comprimento, e por sua vez o ângulo, como é a área desse setor circular inteira, é maior do que o arco do comprimento, né? Vai ser maior do que o seno. Bom, é essa, basicamente, aí tem que demonstrar essa desigualdade aqui. E esse existe R maior que zero é o que? Considerando que o meu x, o meu ângulo, ele está entre um zero, ele está entre zero, o seno ser zero, e R, que seria o maior valor possível que a gente imagina que aqui fosse R, certo? Aqui, na verdade, perdão, aqui o seno seria zero, né? Calma, aqui o seno seria zero, por exemplo. Aí no outro extremo, o seno seria R, por exemplo. Ou seja, ele está entre 0 e R. O meu ângulo x está entre 0 e R, né? 0 e 180. E também eu quero demonstrar que ele é maior que menos R e menor que R. Certo? O que significa dizer que ele está no primeiro quadrante, basicamente, né? Porque se aqui é R, ó, se daqui aqui é 0, aqui é R, o menos R seria o inverso, né? Seria estar aqui por baixo. Porém, eu quero provar que ele é menor que R também. Então, basicamente, eu só quero falar que ele está dentro de um intervalo, né? Entre os quadrantes. Que é equivaler a dizer que o módulo de x é menor que R e maior que zero, obviamente. Então, necessariamente, é aquele delta, a história do delta, né? A gente vai falar sobre esse intervalo, a gente vai definir ele formalmente direito. Mas primeiro, bora demonstrar o que eu quero, que é essa desigualdade aqui eu já mostrei para você, que é o existente, e a gente vai basicamente provar esse limite. E para a gente provar ele, a gente vai se basear na seguinte coisa. Olha só. A gente vai pegar esse... Primeiro a gente vai provar se a desigualdade é válida, certo? Porque visualmente tudo pode ser igual, né? Ou tudo pode ser diferente. O comprimento que eu falei não pode ser aquilo, exato. Então a gente tem que provar essa primeira desigualdade. Mas a gente vai usar ela para demonstrar esse limite daqui, ok? Então bora lá. Demonstrando, provando a desigualdade. E depois a gente vai deixar um pouquinho mais formal o que a gente está tratando, ok? Provando a desigualdade. Bom, a gente quer provar essa desigualdade daqui, né, cara? Então, o que a gente vai fazer? Olha só, a gente vai retomar aqui esse círculo, mas eu vou fazer um círculozinho um pouquinho mais bonito. Tentar, pelo menos, né? Vai, dá pro gasto. Aqui y, aqui x, aqui é o eixo da tangente.
Beleza, aqui é um ângulo X qualquer. Em azul vem o comprimento, que seria equivalente ao seno de X. E em vermelho destacado, a da tangente, certo? Bom, agora olha o que a gente quer fazer. Primeira coisa, a gente vai fazer um jogo geométrico. Qual é o jogo geométrico? Eu falar, o raio disso aqui é 1, concorda? E você concorda que eu estava me baseando em termos de área quando eu estava falando aqui sobre a desigualdade? Bom, ó, o setor circular, eu tava falando o quê? A área do setor circular representa um ângulo, que realmente representa. E eu tava falando o quê? Que a área desse setor circular, que representa um ângulo, a gente vai ver o porquê ele representa um ângulo, é basicamente maior que o seno. E a gente vai ver o porquê eu tava falando dessa área. Por quê? Bora lá. Você vai ver. Vamos primeiro escrever em termos de área. Olha só. A área, a gente tem dois triângulos, que é esse triângulo aqui, esse triângulo maior, delimitado pela da tangente, o triângulo maior é esse daqui, e o triângulo menor é o determinado pelo comprimento do seno, e a gente tem o do setor circular que eu estava falando, certo? E por que eu estava representando em termos de área esses comprimentos? Porque vai se resumir a isso, tá? Por exemplo, ó, vamos dar nome aos bois aqui. A, O, P, por exemplo. Aqui é OP e, sei lá... Não, disse besteira. Não, disse besteira, não. Bora deixar OP e aqui Q, certo? E aqui C. Pronto, enfim, vai. O que eu quero falar? Primeiro, o triângulo, saca só. O que é maior que zero? Todas essas áreas são maiores que zero. Você tá vendo aqui no gráfico, beleza? A primeira área que vai vir é a área do triângulo AOP, certo? Triângulo AOP, certo? Beleza. E que é menor que área? É menor que a área... menor que a área... No caso, eu tô tratando de área, né? Então, calma aí. A área. Opa. Ficou mais feio, mano. Eu vou deixar assim, triângulo AOP. Tô falando tudo de área, tá? Só pra ficar mais bonitinho. É menor, é menor que a área do triângulo... Saca só. Calma aí, gente. Muita calma nessa hora. AOQ é menor que a área do triângulo... Não, do setor circular, né? Pronto. Eu não estava representando aqui em azul seno, aí agora vem o setor circular que eu estava falando, né? É menor que a área do setor circular. Bom, é óbvio, basta você ver, a área do setor circular é tudo isso aqui, né? É maior que a área do triângulo. Porque se você fosse pegar uma diferença de área, você teria esse comprimento de diferença de área aqui, né? Essa área de diferença, aliás. Então, aqui vai vir a área de AOQ, que seria a área do setor circular. Isso tudo menor que, vou colocar de vermelho, a área do triângulo que está tangente, né? Que é o triângulo COQ. Perfeito? E agora a gente vai trabalhar isso daqui. E para ver isso, você vê essa área aqui, ó. Eu vou grifar para ficar mais visível para vocês, com as mesmas cores dali, ó. A área do triângulo AOP tá exatamente aqui. É essa área, tá? Deixa eu só deixar um pouquinho melhor na visualização, viu? Calma aí. É essa área daqui, ó. Essa é a área do triângulo AOP. E é menor que a área do setor circular. Menor que a área do setor circular. Que é essa daqui, ó. Tá vendo a diferença da área? Que essa área mais clara aqui é a área do setor circular
sendo então a área do triângulo contido na área do setor circular? Perfeito, então, né? Então a gente sabe que realmente a área do setor circular é maior. E agora a área do triângulo COQ, que é maior que tudo isso. Por quê? Porque ó, a área do triângulo COQ aqui, ó. Tudo isso aqui é toda essa área desse triângulo, que inclui a área. É porque aqui tá fugindo um pouco, mas inclui, é por causa do desenho, mas inclui a área de tudo isso, do setor circular, de tudo. Então prova que isso, a área desse COQ é maior. E agora pronto, agora acabou a palhaçada. Por quê? Olha só, quem é a área do triângulo AOP? AOP. Ó, basta dizer, base é um triângulo retângulo. Base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque aqui, ó, lembra, área é o quê? É uma projeção. Gente, ó, a área do retângulo, por que é base vezes altura? Opa, porque a área do retângulo, pô, velho. Tá, porque a área do retângulo é base vezes altura? Porque, ó, se eu chamo esse segmento, denomino ele de base, e chamo esse segmento de altura, a ideia da área é o quê? É eu projetar esse segmento B várias vezes aqui. É que aqui também o meu desenho foi uma bosta. Mas enfim, é basicamente eu projetar quantos segmentos B vai caber até esses pontos aqui que forem formar o segmento altura. Então eu vou preencher vários segmentos B, infinitos segmentos B, ou seja, quantos segmentos B? A quantidade que der pelo segmento da altura. Então termina que eu vou estar então delimitando inúmeros segmentos B de tal forma que vai preencher toda essa forma, que seria a forma do retângulo. Por isso, a área do retângulo é base vezes altura, porque eu estou somando segmento B várias vezes. Quantidade quantas vezes? H vezes, que é a projeção de B em H, basicamente isso. E a mesma coisa, eu falei disso, é do triângulo. Por quê? Porque do triângulo, apesar de ele ser cortado aqui no meio que por uma diagonal, o que acontece? Essa diagonal corta perfeitamente, formando dois triângulos iguais. Então, termina que, olha o que acontece. Termina que eu vou ter que a área do triângulo vai ser a metade da área do retângulo. Enfim. Só queria falar porque eu queria falar mesmo. Então, o que acontece? Base vezes altura dividido por 2. Quem é a base desse triângulo aqui? Ó, base vezes altura dividido por 2. Primeiro, quem é a altura? A altura está exatamente aqui, é seno x. A base é que eu fiz mal feito de novo. Mas a base, o segmento OP era para coincidir com ponto Q. Porque isso aqui, ele pega no finalzinho daqui, ó, formando o raio da circunferência, tá? Aqui deveria ser o raio da circunferência, mas não dá problema não. Fazer o quê? Desenho errado. Então, aqui é o raio da circunferência, entendeu? Dividido por 2. E você vai ver o porquê disso. Aí, isso tudo, certo? Menor que a área do setor circular. Gente, a área do setor circular, basta você pensar a seguinte coisa. Isso aqui não é um círculo? Um círculo, você sabe que a área do círculo é πr². Não vou demonstrar. πr². Então, você sabe o quê? Que a área do círculo, ela se forma em relação ao raio, não é? Aqui está o raio. Então, você concorda que para o teu círculo, eu tenho que ter que esse raio, o ângulo que está aqui, por exemplo, esse ângulo θ, ele tem que ter dado uma volta completa para formar o círculo, formando então πr². Então, você tem que pensar a seguinte coisa. Pô, é 2π em radiano, né? Que seria equivalente a uma volta, que é 360 graus, geram a área de πr². Então, um ângulo θ vai gerar uma área S qualquer. Sendo que agora eu quero colocar em função do comprimento dela. Por quê? Porque eu não sei o ângulo aqui, né? Aliás, eu sei o ângulo sim, disse besteira. É assim mesmo que a gente vai trabalhar. Aí o que acontece? S é igual, aí você faz a regra de 3, né?
S é igual a θ vezes πr² sobre 2πr, sobre 2π. Π vai embora, vai ficar θr² sobre 2. Isso aqui é a área de um setor circular, ou seja, a área de um círculo dentro de outro círculo, basicamente. É o ângulo θ, que nesse caso o nosso θ é o x, vezes o raio ao quadrado sobre 2. Isso tudo menor que o triângulo COQ, que é a mesma coisa, base vezes altura dividido por 2. A base é o raio, a altura é o segmento tangente de x sobre 2. Bom, multiplica por 2 toda desigualdade, o raio é igual a 1 e vai ficar exatamente o que a gente quer. Então termina que, na verdade, essa desigualdade ela vem exatamente da ideia da área, da circunferência, né? Dessa área. E termina que ele fica em função dos segmentos, a área, porque o raio é unitário, né? Então ele sai no meio da conta. Bom, a gente provou essa desigualdade. Agora que a gente provou essa desigualdade, o porquê por exemplo, esse teorema aqui, esse limite, para a gente provar ele, a gente tem que retomar outro teorema. Lembra do teorema do confronto que a gente provou no vídeo anterior? No caso, não no anterior, mas o outro. Enfim, você me entendeu. No antecessor. Então, o que acontece? Provado isso daqui, a gente vai usar o teorema do confronto para provar essa desigualdade que termina provando esse seno aqui de x sobre x. E você vai ver o porquê. Primeiro, a gente já provou que isso aqui é válido, certo? Então, bora manipular isso. Perceba que o que eu tenho aqui, que a minha função é seno de x sobre x. Ou seja, a nossa ideia é surgir com ele aqui, tá bom? Então, olha só que coisa. Como que ele vai surgir com isso? A gente vai fazer algumas manipulaçõezinhas, certo? Bom, esse seno de x, eu posso dividir tudo por seno de x. Aí o seno de x vai vir meio que para a direita, que seria aqui sobre o x. Dividindo tudo por seno de x, viu? Seno de x, seno de x, seno de x. Isso aqui vai ficar 1, certo? X sobre seno de x. Isso tudo menor que tangente, que é seno sobre cosseno. Então, vai ficar 1 sobre cosseno de x, certo? Essa transformação daqui, ó, é o que? Seno de x sobre cosseno x, multiplicado por 1 sobre seno x, que é dividido por seno x, 1 sobre cosseno x, certo? Perfeito. E agora, o que eu quero? Eu vou inverter, né? O que eu vou falar? Eu vou ter a seguinte coisa. Elevando, nem precisa elevar menos 1, né? Multiplicando por seno x, tudo, e dividindo por x, a gente vai surgir o quê? Que nesse lugar do 1 vai surgir o meu seno x sobre x, certo? No lugar do que eu tinha aqui vai surgir o 1, menor que 1, certo? E ao fazer isso, eu posso usar essa desigualdade daqui e falar que é maior que o cosseno x. Ficando essa desigualdade daqui, ó. Seno x sobre x menor que 1. Perfeito? Perfeito. E agora que usa o teorema do confronto. Por quê? Porque, na verdade, o limite aqui, essa desigualdade, na verdade, ela é menor ou igual. Certo? E a gente vai provar o porquê ela é menor ou igual. Pelo quê? Teorema do confronto. Por quê? Porque a gente tem uma função e no meio dela tem outras duas funções. É exatamente isso. E a gente vai provar o limite disso daqui. Ó, usando então aqui o teorema do confronto, vai surgir o quê? O que diz o teorema do confronto? Dada três funções, f, g e h de x, sejam funções quaisquer em um intervalo r maior que zero. Dada a desigualdade que f de x é menor que g de x, que é menor que h de x, fica provado pelo teorema, isso aqui sendo igual, né, menor ou igual, fica provado pelo teorema o porquê do igual, fica provado que o limite dessa função f de x quando x tende ao ponto P for igual ao limite de h de x quando x tende a esse ponto P, a mesma resposta, então g de x também tem esse limite, o mesmo valor. Então o que a gente vai fazer é exatamente isso, gente. A gente vai aplicar o limite nessa belezinha. Saca só. Aplicando o limite nessa belezinha, fazendo uma análise,
né, fazendo análise aqui, o que a gente vai fazer? Eu quero provar o quê? Eu quero provar para esse ponto aqui, quando x tende a zero. Então, o limite de cosseno x quando x tende a zero é quanto? Bom, o limite de cosseno de x quando x tende a zero, olha só, é quando o ângulo x ele se aproxima de zero, ó, ele está se aproximando de zero. É exatamente, vai virar o segmento o quê? Raio. Então vai ter o valor de 1, né? O limite de cosseno de x quando x tende a zero é igual a 1. Agora, para usar o teorema do confronto, basta que esse limite aqui, quando x tende a zero, é igual a 1. E por quê? O limite de uma função constante, k qualquer, quando x tende a qualquer ponto, é a minha própria função, é a minha própria constante. Então, o limite de 1 quando x tende a zero é igual a 1. Então, fica provado, por essas funções de estarem entre os dois, que, na verdade, o limite da minha função seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1, certo? E também fica provado que isso aqui é menor ou igual pelo teorema do confronto. Perfeito? Na verdade, isso daqui não, né? Mas a desigualdade inicial, essa daqui, certo? Então eu provei parte por parte. E porque, na verdade não, igual não, perdão. É porque pelo teorema do confronto é igual, tá? Mas a gente aplicou o teorema do confronto, mas a gente tem que ver. Porque assim, o teorema do confronto é válido se for menor, né? Menor ou igual. Ou seja, tem que provar agora se há possibilidade de ser igual todas essas coisas. Aí como eu já sabia que é igual, eu forcei. Mas como que a gente não forçaria? Bom, a gente vai definir intervalos aqui, fazer uma análise, certo? Primeira coisa, como que vai definir essa análise? Olha só, a gente tem isso daqui, né? Essa desigualdade. Perfeito? Então, vamos definir um intervalo qualquer? Por exemplo, se 0, entre 0, meu ângulo está entre 0 e π sobre 2. Perceba que se meu ângulo estiver entre 0 e π sobre 2, o limite do meu cosseno em π sobre 2, já que é contínuo, né? X tendendo a π sobre 2, o cosseno de π sobre 2, aliás, né? Que já que é tudo contínuo, é quanto? Cosseno de π sobre 2, ó, é zero, né? X está se aproximando de π sobre 2 e tende a zero. E a gente sabe que é contínuo, né? Então basta substituir. Então é zero. Cosseno aí fica zero. Seno de x sobre x. Ó, quando o seno chega perto de π sobre 2, ele atinge o valor máximo que é 1. Certo? O valor máximo que é 1. Perceba que dentro desse intervalo não existe possibilidade dessas funções aqui terem o mesmo valor. Aliás, eu estou analisando para essa função. Gente, eu tô brisando aqui. É tanta informação que eu tô brisando. Desculpa. Ó o que eu tô analisando. Eu quero analisar se existe a possibilidade dessas desigualdades serem iguais. Então, eu tenho que analisar valores que existam para x que defina uma igualdade entre essas funções. Aí eu estou definindo o quê? Entre 0 e π sobre 2, esse intervalo, o primeiro quadrante. A gente está analisando os valores. Aí o que a gente vai fazer? Seno de π sobre 2, já que é contínua a função, é quanto? O limite disso aqui, né? É próprio seno de π sobre 2, que é 1, né? E o x é quanto? Bom, o x, se ele está tendendo a π sobre 2, o meu ângulo aqui vai ser, né? Meu ângulo ali vai ser 0. Ok. Se eu tiver tangente de π sobre 2, é seno de π sobre 2, que é 1, sobre cosseno de π sobre 2, que é 0. Não pode, em determinação matemática. Então, dentro desse intervalo, não está definindo uma igualdade, certo? Aí agora a gente vai pegar outra igualdade. Vamos testar outra igualdade. Vamos tentar para x igual a 0. Esse valor aqui é porque realmente é o que vai dar certo, tá? Já vou admitindo. X igual a 0, seno de 0, gente, é o próprio 0. Seno de 0 é 0, já que a função é contínua. E x igual a 0 é 0. E tangente de x igual a 0, seno de 0 sobre cosseno 0. Porém, cosseno do ângulo 0 é o segmento raio, que é 1. Então, tem o que aqui é 0. Então, existe
como essas funções serem iguais, tá? Então a desigualdade certa é menor ou igual, porque para o valor x igual a zero, tá definido esse valor. Mas o que acontece é que, tipo, no limite da função, o que vai acontecer é que eu não vou ter x igual a zero, né? Mas basicamente é isso. A desigualdade certa, correta, seria essa aqui. E ficou provado já que o limite trigonométrico fundamental. Eu me perdi um pouco, porque né, aquilo, né? Eu tenho que pegar a prática nessas coisas. E eu sou muito desorganizado, né? Como vocês estão vendo. Bom, esse R é um valor qualquer, certo? Que você pode imputar na função. Então eu vou permanecer em R. É basicamente um delta arbitrário, que ele assume módulo de x, certo? E então termina que pelo módulo de x ser maior que zero, para eu não ter o x definido no ponto, né? Deixando de ser uma função, um limite, né? Virando uma função definida no ponto, aí eu excluí a possibilidade aqui do modo de x ser igual a zero, né? Mas a desigualdade, ela permite que essas funções elas tenham valores iguais, mas ela não vai ter, pelo menos no limite, por causa da definição do limite, tá? Vale reiterar isso. E é basicamente isso a demonstração, gente. É algo bem tranquilo, bem jogadinho.